No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre uma mulher ter ingerido um AirPod quando julgava ser um remédio. Terá havido consequências? Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Hoje são mais que muitas as histórias contadas por pessoas ou que ingeriram coisas que não deviam ou porque foram operadas e tiveram ferramentas de cirurgia esquecidas dentro dos seus corpos, ou seja, uma panóplia de histórias que daria para escrever um livro. Eu mesmo já ingeri algo há uns anos atrás, por mera brincadeira, mas já vou contar melhor essa história, pois primeiro quero-vos contar mais em detalhe a notícia de hoje. Ora, o que se passou foi que uma mulher de nome Carly Belmer, cidadã de origem norte-americana, resolveu contar em pleno TikTok que engoliu um dos AirPods da Apple, julgando ser um ibuprofeno. O que acontece é que Carly, no início de novembro, tinha em uma das mãos um dos AirPods e na outra o dito remédio. Algo que foi explicado um pouco às três pancadas, visto que ela contou o sucedido a chorar compulsivamente. Além do mais, como se não bastasse, o AirPod entrou pelo organismo de Carly e ainda registou alguns sons do seu estômago, assim como a voz dela, entre outros barulhos feitos pelo próprio corpo. Carly afirma que, como o AirPod estava ligado ao seu iPhone, ela conseguiu ter as mensagens de áudio no iMessage onde o som havia sido captado pelo AirPod dentro do seu organismo. Claro que foram ouvidos barulhos do estômago e o som da sua voz numa perspectiva interna, como se estivesse fechado num tubo. Claro que após o sucedido, ela foi de imediato procurar ajuda médica, onde foi confirmada a presença do dito auricular. Passado algum tempo, ela pediu uma radiografia e percebeu que o AirPod já havia desaparecido, ao qual ela achou estranho, visto que a mesma afirmou que não deu conta dele sair. Por fim, é de salientar que os vídeos de Carly costumam ter entre 1000 a 3000 visualizações, mas este sobre o testemunho do sucedido já conta com mais de 3.3 milhões de views. Vou-vos confessar que quando vi esta notícia pela primeira vez, pensei mesmo que tinha sido daqueles vídeos feitos em pleno TikTok para captar views para atrair público, ou seja, que tinha sido feito propositado de forma a conseguir ganhar engajamento. Mas após ver o vídeo, realmente o estado compulsivo daquela mulher ao contar o sucedido, realmente achei que havia ali alguma sinceridade, porque ali das duas uma, ou ela é uma excelente atriz e montou muito bem esta história, de forma a chorar daquela maneira, a parecer tão legítimo e tão verdadeiro, ou então ela realmente é uma excelente atriz e montou ali um belo teatro. Eu convido a cada um de vocês, que caso tenham TikTok, a pesquisar Carly Belmer, para ver se de facto, ao verem este vídeo, se vocês veem aquilo que eu vi, ou se realmente ficam com outra opinião, porque isto de facto pode ser visto de várias perspectivas. Foi como vos disse, quando eu vi esta notícia pela primeira vez e vi depois o conteúdo e o desenvolvimento e toda a história, pensei mesmo que tinha sido um daqueles vídeos como a gente encontra às vezes no YouTube ou noutras redes sociais, daquelas histórias assim meio forçadas, meio que propositadas, estudadas mesmo, feitos de propósito para ganhar visualizações, para ganhar público, mas de facto depois tive o cuidado de assistir ao vídeo. Claro que eu não vi o vídeo todo, só vi uma parte, mas assim que eu vi o vídeo realmente
achei, pelo estado compulsivo e pelo estado nervoso em que ela estava, pelo menos fica com a sensação que havia ali algo de verdadeiro. Mas ainda assim, conforme eu vos disse há pouco, convido a cada um de vocês a ver esse vídeo para ver se vocês concordam comigo ou não. Agora, a verdade é esta, tal como eu vos disse no início deste episódio, de facto estas histórias têm acontecido com bastante regularidade no mundo tecnológico. Ou seja, são N situações que têm acontecido mais ou menos com a mesma história, com a mesma retórica, com o mesmo enquadramento e acaba por sempre ter o mesmo fim. E de facto já se começa aqui a questionar se não há aqui um padrão que devia de ser investigado, que devia de ser talvez pesquisado para ver onde é que está a origem, o porquê destas coisas acontecerem, mas de facto já começa a acontecer com alguma regularidade, o que levanta sérias preocupações. Porque para mim o que está a fazer mais espécie, o que está a fazer mais confusão no meio desta história toda é como é que a mulher conseguiu confundir os AirPods com um remédio, quer dizer, ainda que eles tenham a mesma cor, ou seja, tanto um como o outro são brancos, aqui há uma pequena diferença. Aliás, há várias diferenças e por isso é que eu levanto algumas questões em relação a como é que isto foi possível ter acontecido. Primeiro é que o remédio dito, que eu disse há pouco, ele é totalmente branco. Os AirPods, apesar de serem brancos, têm alguns detalhes de outras cores, nomeadamente prata e principalmente preto. Em segundo lugar, as dimensões, o próprio formato, o peso dos AirPods comparado com o comprimido, que é extremamente leve, realmente levanta algumas questões de como é que isto foi possível acontecer. O que só me levanta a hipótese de que o ser humano está a caminhar por um caminho extremamente perigoso, extremamente complicado, com algumas depressões que estão a acontecer, ou seja, algumas depressões não, milhares e milhões de depressões que estão a acontecer no mundo inteiro por conta também daquilo que estamos a viver nos dias de hoje, que tem feito com que o ser humano, perante estas ocorrências, perante o stress, perante algumas situações particulares, algumas situações profissionais, possam estar a causar algum desequilíbrio emocional que faça com que a pessoa não se aperceba em alguns momentos o que é que está a fazer. Pois só assim é possível perceber o porquê e qual o fundamento destas coisas estarem a acontecer. Só que antigamente, é claro que estas histórias não são novas, claro que antigamente estas coisas aconteciam. Só que aconteciam talvez com utensílios, com ferramentas, com acessórios que não eram assim tão perigosos, a não ser pela própria construção em si ou por aquilo que cada esses ditos utensílios, ferramentas, seja aquilo que for, tivessem uma construção ou materiais que não fossem perigosos para a saúde. Hoje em dia, com a questão tecnológica, com aquilo que os componentes, com aquilo que os acessórios têm dentro deles mesmos, ou seja, toda aquela tecnologia, passam ali componentes eletrónicos, fios de cobre, ou seja, passa ali tudo e mais alguma coisa que acaba por ter químicos, acaba por ter tudo e mais alguma coisa e sim torna-se completamente perigoso para a vida do ser humano. O que aconteceu comigo há uns anos atrás foi algo que, ainda que tenha algumas semelhanças com esta história, acaba por ter também tantas outras que é totalmente diferente desta notícia de hoje. O que aconteceu foi há uns bons anos atrás, ainda vivia na casa da minha mãe na margem sul, e eu tinha um quarto só meu, e nesse dia estava deitado na cama a ver televisão, e eu tinha um hábito naquela altura de brincar com aquelas argolas dos chaveiros, ou seja, onde a gente coloca as chaves, de ter uma argola dessas ali a circular na boca, ou seja, punha aquilo na boca e ficava ali a mexer de uma bochecha para a outra, a mexer com a língua, não sei, era talvez um hábito estúpido da minha parte, algo que realmente não se consegue perceber porque é que eu fazia aquilo, ou seja, nem sequer havia uma explicação lógica para aquilo acontecer. O que é certo é que numa dessas noites estava eu a brincar, como sempre fazia em tantas outras vezes, e de repente fiz ali um mau movimento em que de repente engoli aquele acessório. Claro que vocês não conseguem imaginar o pânico que me deu naquele exato momento quando aquilo aconteceu. Ou seja, quando eu de repente engulo aquilo, dadas as dimensões daquela argola, que não era uma argola propriamente pequena,
ainda era uma argola extremamente larga e grande, e de repente engulo aquilo, sabendo eu que aquilo, sei lá, aquilo é um alumínio, um ferro, ou sei lá o que é aquilo, e de repente engulo aquilo. Claro que levantei-me de imediato, fui tentar falar com a minha mãe, com o meu padrasto, a expor a situação. Eles meio que estavam sérios, mas meio a rir, ou seja, aquilo era um misto de sensações ali naquele momento. Mas o que é certo é que aquilo aconteceu, e pronto, fiquei à espera das consequências. A mim aconteceu basicamente o mesmo que aconteceu a esta mulher, em que provavelmente aquilo saiu do meu organismo e também não dei conta daquilo ter saído, ou seja, só fiz uma coisa diferente em relação ao que ela fez, foi que não procurei ajuda médica, e é uma coisa que eu não vos aconselho a fazer. Se uma situação destas vos acontecer, e espero bem que não, procurem ajuda médica. Claro que eu fui de estúpido, não procurei ajuda médica, fiquei só mesmo à espera. Aliás, a minha mãe também meio que tranquilizou e disse que era para eu não me preocupar, que depois o corpo haveria de expulsar aquilo, e eu realmente fiquei ali umas horas, uns dias, a tentar controlar se dava por aquilo sair, mas o que é certo é que eu não dei por aquilo sair. Também não vos consigo garantir se até hoje isto está no meu corpo ou não, nunca se sabe, até dadas as dimensões não sei, e foi como eu vos disse, também não dei por aquilo sair, mas o que é certo é que eu fiz aquilo que é totalmente errado em todos os sentidos. Primeiro, estar a brincar com um acessório desses dentro da boca, e segundo, depois daquilo ter acontecido, não ter procurado ajuda médica, não ter feito exames para ver se realmente aquilo tinha sido expulso pelo meu organismo e se estava tudo bem comigo. Posto isto, para finalizar este episódio, o que poderemos retirar deste sucedido, tanto com esta história que aconteceu comigo, tanto com esta história que aconteceu com a Carly Belmar e com tantas outras que acontecem diariamente. Quando eu faço as minhas pesquisas é raro não encontrar histórias semelhantes a esta. Aquilo que poderemos concluir é: não façam este tipo de brincadeiras. Se acontecer alguma coisa dentro deste género, e espero bem que não aconteça, procurem ajuda médica, façam exames, porque de facto a gente estar a consumir, entre aspas, estes ditos acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, seja aquilo que for, isto são extremamente perigosos para o nosso organismo, dado as suas construções, dado os seus componentes, dado aquilo que eles têm por dentro, faz parte da construção da própria ferramenta, né, do próprio acessório. Por isso, procurem ajuda e evitem realmente andar a fazer este tipo de brincadeiras, e principalmente tenham atenção àquilo que fazem, porque pelos vistos esta senhora não teve atenção e acabou por pagar cara a fatura. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.